E essa pesquisa do Datafolha traz aqui informações extremamente importantes que mostram que as eleições em São Paulo, nesse exato momento, no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, essas eleições estão completamente em aberta, estão completamente imprevisíveis, muito por conta da ascensão da imagem do Pablo Marçal nesse exato momento em São Paulo. E essa pesquisa aqui, ó, ela mostra uma informação empírica. Esse aqui é um dado, mas esse dado reflete um comportamento. Que comportamento é esse? Essa pesquisa mostra que não existe curral eleitoral do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro, ele pensa, e ele não vai somente fazer alguma coisa só porque o Bolsonaro está mandando fazer. Se fizer sentido, obviamente, o pedido do Bolsonaro vai cair como uma luva. Agora, se não fizer sentido, a galera não vai votar em quem o Bolsonaro está indicando só porque foi o Bolsonaro que indicou. Porque entre o Nunes e o Pablo Marçal, nesse momento para a Prefeitura de São Paulo, as pesquisas mostram que os bolsonaristas preferem o Pablo Marçal do que o Nunes, mesmo com todo o apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas também, mesmo com os ataques do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro ao Pablo Marçal nesse momento, o Pablo Marçal está na frente do Nunes. Datafolha: Marçal ultrapassa Nunes entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo. Entre os eleitores de Bolsonaro, Marçal tem 44% frente a 30% de Nunes nesse exato momento. Isso aqui é um dado muito importante, porque no levantamento anterior mostrava que o Marçal tinha 29% e o prefeito tinha 38%. Ou seja, o Marçal saiu de 29% para 44% e o Nunes saiu de 38% para 30% das intenções de votos entre os eleitores de Bolsonaro e Tarcísio nesse momento. E o avanço do Pablo Marçal em outros setores também tem sido muito forte, como por exemplo, entre as pessoas de 35 a 44 anos, o Marçal saiu de 16% para 32%. Na faixa de 45 a 59, ele saiu de 7% para 19%. Entre os evangélicos também, ele saiu de 18% para 30%. E entre os eleitores de Jair Bolsonaro, de 29% para 44%. E aqui é onde está a grande questão. Entre aqueles que se declararam bolsonaristas, o Marçal saiu de 25% para 46%, uma alta de 21 pontos percentuais, sendo aqui a maior alta dentro de todos os setores que a gente acabou de trazer. Ou seja, mesmo sem o apoio do Bolsonaro, o Pablo Marçal está crescendo dentro dos bolsonaristas. Por quê? Porque o Nunes, para uma grande parcela dos bolsonaristas, é simplesmente intragável. E essa pesquisa do Datafolha, que acabou de ser publicada, diz o seguinte, ó: Marçal sobe 7 pontos e empata com Nunes e Boulos na liderança em São Paulo, diz o Datafolha. E a gente falou exatamente sobre isso no último conteúdo que a gente falou sobre as eleições de São Paulo. Eu falei, olha, cara, não me surpreenderia se o Marçal, na próxima pesquisa, estivesse performando na liderança, e é exatamente isso que está acontecendo. O que essa pesquisa está dizendo? Está dizendo que, cara, se as eleições fossem hoje e o Marçal ganhasse, não seria nenhuma novidade, porque a rua está dizendo isso. Se o Boulos ganhasse também o primeiro turno, também não seria nenhuma novidade. Se o Nunes ganhasse também o primeiro turno, também não seria nenhuma novidade. Ou seja, o Pablo Marçal agora já venceu mais uma batalha, já está performando ali na liderança. E segundo o levantamento, Marçal marca 21% das intenções de voto, o mesmo patamar do Boulos, que oscilou de 22% para 23%, e o Nunes, o candidato à reeleição, foi o que teve uma piora. Caiu de 23% para 19% das intenções de votos, em um triplo empate técnico. E você que mora em São Paulo, você votaria em quem? Ou você que não mora em São Paulo, mas se morasse em São Paulo, em quem você votaria? Deixa aqui no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. Alguns dias atrás a gente trouxe um conteúdo aqui no canal falando sobre o posicionamento do Bolsonaro com relação às eleições de São Paulo. Ele falou que o Nunes não era o candidato dos sonhos dele, mas na mesma frase ele acrescentou o Pablo Marçal, elogiou o Pablo Marçal. Ele obviamente não deu nenhum indício aqui de que estaria apoiando o Pablo Marçal politicamente, mas a gente percebeu na fala que tinha realmente alguma coisa ali entre o Bolsonaro e o Pablo Marçal. Só que a coisa muda de figura quando entra em questão o Bolsonaro político, o Bolsonaro que realmente precisa cumprir com a agenda do seu partido, a agenda política. E nesse momento a agenda política diz o seguinte: temos que apoiar o Nunes. O Nunes precisa ganhar essa eleição. Por quê? Por causa da coligação, por causa dos apoios, porque tem muita coisa envolvida e muita coisa comprometida nesse momento com a campanha do Nunes. E a reeleição do Nunes, nesse momento, é estrategicamente importante para o partido. Por isso que nesses últimos dias a gente tem visto ataques do Bolsonaro
ao Pablo Marçal, da família Bolsonaro ao Pablo Marçal. Por quê? Porque tem muita coisa aqui, cara, envolvida, muita coisa por trás. Nessa matéria que saiu no Metrópolis, os caras pegaram um pouco pesado, mas diz que o Marçal elogia Bolsonaro e é detonado pelo ex-presidente. Na realidade, não teve ninguém detonando ninguém aqui, mas realmente teve um posicionamento um pouco mais sarcástico do Bolsonaro numa publicação. Olha só, o que aconteceu é o seguinte: o Bolsonaro fez uma publicação em que falava sobre investimentos feitos no setor ferroviário durante o seu governo. E o Marçal, inteligentemente, aproveitou esse momento para se expor. E ele colocou assim, ó: "Pra cima deles, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudades de nós." Obviamente foi um comentário muito ousado do Pablo Marçal, até porque estava falando sobre investimentos feitos no setor ferroviário durante o governo do Bolsonaro, e o Pablo Marçal está chegando agora, meu amigo, não participou de absolutamente de nada disso. E o Bolsonaro respondeu: "Pablo Marçal, nós, um abraço." E já foi suficiente para uma galera ir para cima, para uma galera comentar, responder aqui o Bolsonaro, responder também o Pablo Marçal. Só que o Marçal não gostou muito disso não, e acabou respondendo lá o Bolsonaro, colocando assim: "Olha, preste atenção. Isso mesmo, coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto, entrei para a lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato." Já chamou o Bolsonaro de insensato. "Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias, você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo. E se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os 100 mil reais, depositando na minha campanha aqui de prefeito em São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar do meu próprio dinheiro para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na minha campanha, considere o nós como correto. Abraços." Ou seja, todo mundo lavando um pouquinho de roupa suja aqui na internet, não tem nada mais vergonhoso do que isso. E o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro SP, respondeu aqui o Pablo Marçal: "Estranho, Pablo Marçal, em 2022... você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão." E nesse vídeo, o Eduardo Bolsonaro chama o Marçal de arregão. Vamos ver o que disse aqui o Eduardo Bolsonaro. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing. Em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados, se o senhor tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal?
ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro. E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. E o que você achou aqui da fala do Eduardo Bolsonaro? Para mim, algumas coisas fazem sentido e outras não fazem o menor sentido. Mas eu vou deixar o julgamento aí para você. Mas o que a gente entende, o que está por trás dessa fala? O que está por trás aqui é que a galera da família Bolsonaro está contra o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é uma pessoa de fora, ele não é da política. Tá vindo de fora. E dentro da política, meu amigo, quem é seu aliado, quem é o seu inimigo, vai ter que se provar. Vai ter que se provar o quê? Vai ter que se provar político. E aqui, meu amigo, é onde separa os homens dos meninos. E a gente vai ver até onde o estômago do Pablo Marçal vai aguentar. Vai ter que lidar com todas essas surpresinhas que vem aqui agregado da política. E eu tenho acompanhado os comentários de vocês aqui nos últimos conteúdos que a gente tem publicado. A gente tem falado bastante sobre as eleições em São Paulo. E tem uma galera achando que eu tô fazendo aqui campanha pro Pablo Marçal, que eu tô ajudando ele. Cara, isso não está acontecendo, eu só estou reagindo às informações que todo mundo tem aí acesso. Estou colocando o meu ponto de vista aqui. Afinal de contas, as ideias do Marçal é muito do Estado desenvolver a cidade, de fazer investimentos na cidade, ou seja, da prefeitura colocar dinheiro, de arrecadar mais e colocar dinheiro na cidade, desenvolver a cidade. E eu não acredito que esse é o melhor caminho para o nosso estado, para o nosso governo. Um governo grande, um governo, cara, fazendo desenvolvimento. Eu prefiro que as empresas façam isso. Eu sou do Rio de Janeiro, eu não voto em São Paulo. Então, se eu votasse em São Paulo, provavelmente eu votaria na Marina Helena. Só que também é uma outra que precisa se provar, a gente precisa entender melhor aqui os seus projetos, as suas ideias. Então, provavelmente seria a Marina Helena. Agora, obviamente, entre Marçal e Boulos, por exemplo, cara, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou votar no Marçal, não tem pra onde correr. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só deu start. Eu trouxe alguns elementos pra gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, bora trocar uma ideia sobre esse assunto, bora dar corpo aqui para o nosso bate-papo. Se você gostou aqui da nossa conversa, deixa também o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.